Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Tiago. Irei resolver esta prova da banca CPCOM de nível fundamental da Prefeitura de Serra Branca, da Paraíba, do ano de 2018, prova de matemática. Então, a questão 21 diz o seguinte: o motorista deseja viajar de ida e volta de Campina Grande a João Pessoa, cuja distância total é de 240 km. No posto A, o preço do combustível custa R$ 3,78. Com este combustível, o consumo do veículo é de 9,8 km por litro. Já no posto B, então ele deu as informações do posto A, onde o valor da gasolina é R$ 3,78 e a autonomia do veículo de 9,8 km por litro. Isso seria o posto A. No posto B, o que ele tem? O preço é R$ 3,72, e a autonomia do veículo é de 9,2 km por litro. Para o motorista fazer a referida viagem de ida e volta, em que posto ele gastará menos para abastecer e quanto ele gastará aproximadamente com gasolina. Então, aqui é uma questão que não vai dar exata, né? Já fala aqui aproximadamente. Para que você faça o cálculo, você tem que saber quantos quilômetros. No caso aqui é 240 quilômetros que ele vai ter que fazer de ida e volta. Então, você vai fazer 240 quilômetros dividido pela autonomia que o veículo tem por litro. No caso é 9,8 km por litro. Vezes o preço, que é R$ 3,78. Fazendo esse cálculo, você vai chegar ao valor de R$ 92,57. Se você fizer isso para o posto A. Para o posto B, você vai ter os 240 por 9,2, que é a autonomia, vezes 3,72, chegando ao resultado de 97,04. No caso, o valor mais próximo que você vai encontrar aqui, sabendo que é o posto A, no caso você tem três alternativas aqui, que é o posto A, mas o valor mais próximo que tem desse valor ali calculado seria a alternativa B. Questão 22. Uma lanterna é colocada em um ponto P de uma circunferência. Ela produz um feixe de luz que tem o formato da figura 1, que é essa figura aqui, que é o círculo, onde O é o centro da circunferência. Então, esse ponto aqui é o ponto central da circunferência. Se a distância PM, distância do ponto P até M, é 4 metros, ele já está me dando aqui essa distância, dizendo que é 4 metros, e o arco CD, aí vai entrar um conceito aqui bem interessante, que ele está me dando o arco CD. Então, CD, o arco CD é 60 graus. Vai entrar um conceito que é o ângulo inscrito, tá? Que na verdade esse ângulo aqui é o ângulo inscrito, ele é a metade. Então, esse ângulo inscrito, ele é a metade do valor do arco CD. CD sobre 2. Então, no caso, se CD é 60, você vai pegar o 60 e vai dividir por 2, vai chegar ao valor de 30 graus. Então, tendo esse valor de 30 graus, você consegue determinar os outros valores. Poderia ser x aqui, y aqui na hipotenusa. Então, no caso, ele diz, então a distância PB, colocou aqui PB, que é o y, vale. O y está na hipotenusa. Você tem aqui, com relação a esse ângulo, o cateto adjacente. Então, você vai usar a ideia de cosseno. O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa aqui, nesse caso, vai ser 4 sobre y, onde o cosseno vai ser o cosseno de 30 graus. 4 sobre y. E aí, você tem uma tabelinha lá, onde você pode fazer assim, seno, cosseno, vou colocar aqui alfa, né? Coloca aqui alfa, 30, 45. Essa tabelinha é bom sempre lembrar dela, para poder você resolver esse tipo de questão. Então, aqui você faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, bota 2 embaixo de todos, né? 2 em todo mundo. E põe a raiz na parte de cima em quem não tiver 1, porque a raiz de 1 é 1, então não precisa colocar nele. Como você tem aí o cosseno de 30, aí você vai colocar aqui, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 4 sobre y.
E aí, como você quer o y, vai ficar assim. Y raiz de 3 é igual a 2 vezes 4. Y é igual a 8 sobre a raiz de 3. Só que a raiz não pode ficar no denominador. Aí você vai fazer em cima, raiz de 3 e raiz de 3 embaixo. Vai ficar em cima 8 raiz de 3. E aqui 3 vezes 3, 9. A raiz de 9 dá 3. E essa seria a resposta correta. No caso, a alternativa aqui correta é a letra C. Questão 23. Em um hospital, a técnica de enfermagem Raquel trabalha em plantão de 3 em 3 dias. Então, você já vai anotar assim. Raquel, 3 em 3. Aí a chefe dela, né, a enfermeira-chefe, Nancy, de 6 em 6. Então, Nancy ou Nancy, 6 em 6. Já já a gente vai entender por que anotar isso. E a médica Sandra, de 8 em 8. Aí, para que você faça um problema aqui, esse problema é chamado de problema de encontros. Você vai tirar o MMC entre esse número, que é o número que faz a repetição. No caso, 3, 6 e 8. Aí vai fazer lá por 2, vai dar 3 e 4. Por 2, 3, 3 e 2. Vai fazer até você ter o valor do teu MMC. 1, e aí faz 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, daqui a 24 dias elas vão se encontrar. E ele pergunta, qual a próxima data? 24 é a quantidade de dias que vai demorar. Como elas se encontrarem no dia 1º de janeiro, você vai somar o dia 1º mais a quantidade de dias, no caso 24. Vai dar 25 de 1 de 2018. Alternativa correta, letra A. Problema de encontros sempre usa MMC. Questão 24. Um aluno encontrou o número 6 como soma das raízes da equação. Então, aqui vai ter uma propriedade, que é a questão de soma das raízes. Tá? Sabendo que ele errou, isso é importante, ó, pelo acréscimo de 2 unidades. Então, esse valor aqui tem 2 unidades a mais. Significa que x1 mais x2 só vale 4, porque ele errou por 2. E x1 mais x2, lá das equações de segundo grau, é menos b sobre a, onde o a é o número que está colado aqui no x ao quadrado e o b é o número que está colado aqui no x. Então, você tem que a é 1 e que b é m mais 1. No caso, x1 mais x2 é 4. Então, você vai colocar aqui 4 menos m mais 1 sobre 1. Então, você vai ficar com o quê? 4 é igual. Esse sinal de menos vai fazer com que os que estão dentro troquem o sinal. Então, vai ficar m, no caso, menos m menos 1. Aí eu vou pegar esse negativo e vou jogar para cá, para ele ficar positivo. E esse 4 que é positivo, vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar menos 1 menos 4. Logo, m vai ser igual a menos 5. Alternativa correta, letra D. Questão 25. Um químico, em uma experiência, coloca em um barril 70 litros de álcool e água na relação 3:2. Então, é 3 de álcool sobre 2 de água. Essa seria a relação. No caso, quando a gente está trabalhando com razão e proporção, é bom saber quanto que é a soma. No caso, o álcool mais a água vai dar 5 litros. Então, para que eu preciso desses 5 litros? Se ele me diz aqui que colocou 70 litros, eu tenho como dividir esses 70 litros por 5, que vai dar 14. E esse número aqui é o fator de proporção. Fator de proporção. Tem outros métodos para fazer, mas eu prefiro fazer assim. Então, no caso, você vai ter 3 vezes 14 e 2 vezes 14. Que vai dar o quê? 3 vezes 14, 42. E 2 vezes 14, 28. Se você somar 42 com 28, vai dar exatamente os 70 litros que estão na proporção. Aí, com esses valores, você pode fazer outras proporções. No caso, ele diz o seguinte: quantos litros de água
o químico deve adicionar ao barril para que a relação seja de 9 por 7. Aí como é que você vai fazer essa relação? Esse número aqui, que é os 42 litros, vai ficar fixo. Vai ficar fixo, os 42 litros de álcool. O álcool vai ficar fixo. Você vai encontrar quantos litros de álcool de água seria necessário para ter uma relação de 7 para 9. Quando você tiver esse valor x, você vê quanto tem que somar para poder chegar nele. Então aqui vai ficar 7x igual a 42 vezes 9. X é igual a 42 vezes 9 sobre 7. Aí 42 por 7 dá 6. 6 vezes 9, 54. Então, para ter a relação 7 por 9, eu preciso de 54 litros. Desculpa. Como eu já tenho 28, eu vou subtrair para ver quantos eu preciso. 14 dá 6. 4 por 2, 4 menos 2 dá 2. Então, eu preciso de 26 litros. Alternativa correta, letra B. Eu já tenho 28, somo com 26, vai dar os 54 que eu preciso para ter 42 por 54, a relação 7 para 9. Questão 26. Quais devem ser os valores de m, n e k, respectivamente, para que os polinômios p e q sejam iguais? Então, como é que eu faço esse tipo de questão? Você reescreve o polinômio um embaixo do outro. Então, vou reescrever aqui primeiro o p. Depois você reescreve o q de x. N mais 1 x ao quadrado mais n mais 17 x mais 2k. Então você pode começar aqui fazendo por esse, onde você, deixa eu mudar aqui a cor da caneta para ficar bem evidente. Esses dois números têm que ser iguais. Para que os polinômios sejam iguais, os seus coeficientes têm que ser iguais. Então n mais 1 tem que ser igual a 2. Logo, n é igual a 2 menos 1, n é igual a 1. Então, você já tem o n. Só que ele deu na ordem, o n é o fator que está no meio. Então, você vai olhar aqui, só tem esse que tem 1, mas por desencargo eu vou fazer os demais. Aqui, como é n mais 17, então vai ser 1 mais 17, que é igual a 18. E quando você igualar aqui, para achar o valor de m, vai ficar assim, 5m mais 3 igual a 18. 5m, 18 menos 3, m, 15 sobre 5, que dá igual a 3. Então, eu já tenho 3, 1, e agora eu vou achar o k. Então, 2k é igual a 2. K, 2 sobre 2, que é igual a 1. E 1, a nossa resposta é 3, 1 e 1. Letra D. Questão 27. Um escritor contrata uma gráfica para imprimir o seu livro de 382 páginas. A gráfica cobra 35 centavos por folha. Então, o primeiro valor que você tem aqui que é 35 centavos por folha. O dono da gráfica resolve bonificar o escritor não cobrando 52 impressões. Então, das 382, você vai subtrair 52. Ele vai cobrar 330 impressões. E ainda dá um desconto de 20% no valor. Então, vai ter um 20%. Como é que você vai fazer? Você vai pegar os 330 e vai multiplicar por 35 centavos. Aqui está em centavos, depois eu vou passar para real. Então, fazendo essa multiplicação, você vai encontrar o valor de 11,550 centavos. Aí, esse valor para passar para real, você divide por 100. Então, dividindo ele por 100, fica R$ 115,50. Esse era o valor que ele iria pagar. Só que daqui, ele vai dar um desconto de 20%. Aí, qual que é o truque para fazer essa questão? Você acha 10%, onde 10% daquele valor é 11,55. Aí, se você quiser 20%, é só você dobrar esse valor. No caso, você dobrando esse valor vai dar R$ 23,10. Só você ter o dobro de 10%. E aí vai fazer a subtração. Vai pegar os 115
2,50 e subtrair 23,10, que é o desconto. Aqui em cima é 100% menos 20%, que é 23,10. Então, 0, 4, 2, 11 menos 2, 9. 92,40, letra C. Questão 28. Uma empresa de táxi cobra R$ 5,00 pela bandeirada, mais R$ 2,00 por quilômetro. Então, é 5 mais 2x. Isso seria o táxi. Certo? Aí você tem uma empresa de aplicativo de transporte que cobra R$ 2,50 por quilômetro. Então, aplicativo, né, é 2,5x. Para um percurso de 12 km, é melhor ir de táxi ou de aplicativo? E qual é o menor valor a ser pago em reais? Você quer saber qual o menor valor? E você vai fazer assim, você vai pegar o 12 e vai substituir nos dois e fazer o cálculo. Então, 5 mais 24 deu R$ 29,00 de táxi. E de aplicativo você vai ter 2,5 vezes 12. 2,5 vezes 12 vai dar R$ 30,00. Você pode estar fazendo essas multiplicações, eu estou adiantando aqui só para você ver como é que faz a resolução. Então, no caso, é mais barato ir de táxi e vai pagar R$ 29,00. Alternativa, letra E. Questão 29, é uma questão bem interessante. Aqui faltou o mais, deve ter comido na impressão. Mas aí você tem o seguinte, dois jovens, um dirigindo o carro A e o outro o carro B, se envolvem em um acidente. Eles colidem cada um em uma árvore, as quais se quebram conforme a figura 2. Então, colidiu. Baseado nos dados da figura 2, qual a distância em metros entre os carros A e B? Então, ele quer esse pedacinho aqui que eu vou chamar de X e ele quer esse pedacinho que eu vou chamar de Y. Novamente, aplicação de seno e cosseno. Nesse caso aqui, o x está no cateto adjacente e ele te dá a hipotenusa. Então, você vai usar cosseno de 30 é igual a x, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 3. No caso, x vai ser 3 vezes o cosseno de 30 graus. X vai ser 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, você vai deixar desse jeito. O y, né, você vai ter o cateto oposto, que ele está na frente do ângulo. Então, você vai ter seno, porque o cateto oposto é com relação ao seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Y vai ser 5 seno de 45 graus. Y vai ser 5 vezes a raiz de 2 sobre 2. Você pode estar consultando lá aquela tabelinha que eu fiz. A alternativa correta aqui vai ser a letra A. Tá? Raiz de 3, 3 raiz de 3 sobre 2 mais 5 raiz de 3 sobre 2 é a alternativa correta. Questão número 30, questão bem interessante, seria a questão mais trabalhosa da prova. Ela diz o seguinte: num triângulo ABC, considere os pontos N e M nos segmentos AC e BC. Então, tais que AB é igual a BN, que é igual a BN. Eu vou desenhar esse triângulo. Às vezes a pessoa não consegue nem começar a questão por uma questão de prática a mais. Então, é um triângulo A, B e C. Você tem aqui os segmentos N e o segmento M, onde eles estão aqui, ó, entre AC e BC. Então, AC e BC tem N e M. Então, já está ok, ok. Estamos agora aqui, AB, BN e BN. Ele diz que são todos iguais. Então, você tem aqui até o B. Eu vou chamar de X, vou colocar outra cor para fazer essa questão. Onde de A até B é X. Aqui é X e aqui também é X. E a medida do ângulo B, N, M, então o ângulo está em N, é 55. Então, quando você cortar ele aqui, você vai ter esse ângulo aqui, 55 graus. 55 graus. Nesse caso, podemos afirmar que a medida da diferença dos ângulos BAN, então ele quer esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, e BCA
CA, eu vou ter esse outro ângulo aqui que é alfa. Então, eu chamei esse aqui de θ e esse aqui de alfa. Vale. Então, como que a gente vai proceder? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é lembrar o seguinte: se esse lado é igual a esse ângulo aqui também vai ser θ. Primeira coisa. Se esse lado aqui, esse de BM é igual a BN, então aqui também vale 55. Então, se eu tenho esses dois, eu consigo achar esse daqui, pois a soma dos ângulos internos de um triângulo, e aí eu estou vendo o triângulo BNM, ela tem que ser 180. Então, eu tenho 55 mais 55 mais esse ângulo aqui, que eu vou chamar de Y, mais y é 180. Logo, eu vou ter aqui 110 graus, vou botar as bolinhas de grau, mais y é igual a 180, y 70 graus. Então, eu tenho y, que é igual a 70. Também posso fazer o seguinte: o que eu posso encontrar nessa questão? Posso encontrar esse outro pedacinho aqui. Esse outro pedacinho é quanto falta para 180, porque daqui para cá é 180. No caso, vai dar 125 graus. E eu posso ter aqui um ângulo qualquer, que eu vou chamar de φ, que é uma bolinha cortada. Φ é assim, tá, pessoal? Φ. Então, eu tenho aqui φ mais alfa mais 125, que é 180. Posso ter essa relação. Mas eu tenho essa parte aqui em especial que eu vou utilizar. Nessa parte especial tem φ, tem 55, tem θ, e isso tem que ser igual a 180. Então, eu vou ficar com φ mais θ, 180 menos 55. Então, φ mais θ, 125. Segura essa relação aqui. Tá certo? Segura essa relação. E eu vou ter também o seguinte. Eu vou ter que φ mais alfa mais 125 é igual a 180. De onde eu tirei esse? Eu tirei daqui de cima. Φ, alfa e 125, que é esse pedacinho que falta para 180. Então, φ mais alfa é igual a 180 menos 125. Opa, já ia colocando a resposta. 125. Então, φ mais alfa é igual a 55. Aí vem o pulo do gato. Eu vou fazer de outra cor para não dar errado. Vou fazer aqui o final, tá? Essa foi a primeira parte, segunda parte. E a terceira parte, que é o final, é o seguinte. Eu vou pegar essas duas relações que eu tenho e vou encontrar. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui, φ é igual a 125 menos θ. Vou pegar esse θ e passar para o outro lado. E aí eu vou pegar essa final aqui e vou substituir dentro. Então vai ficar assim, 125 menos θ mais alfa é igual a 55. Aí eu vou ter o seguinte, eu vou pegar esses aqui e vou jogar para o outro lado. Vai ficar 125 menos 55 é igual a θ, vai ficar positivo, menos alfa, porque eles vão trocar de sinal. E aí, θ menos alfa vai ser igual a 70, que é 125 menos 55. E θ menos alfa é justamente o que eu quero. Eu quero θ menos alfa, que é justamente o que a questão está querendo encontrar. Querendo que o candidato encontre, no caso, a alternativa correta, letra E. Eu sou o professor Tiago. Desejo que você seja aprovado no seu concurso. Que Deus te abençoe e te vejo na próxima resolução.